Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Bom dia, meu povo! Muito bom dia! Boa terça-feira para todo mundo! Chegando agora o nosso Geração Saúde, ao vivo, aqui pela sua Super TV, canal 14.1 em TV aberta, canal 173 da BrisaNet, canal 27 em TV aberta também lá para Pau dos Ferros e toda aquela região ali ao redor de Pau dos Ferros, que também já são telespectadores. Quer seguir a Super TV nas redes sociais? Você já sabe, muito fácil. É só seguir lá no Instagram, @SuperTVHD, para conferir lá o nosso Instagram, e aproveita, segue também a nossa página oficial no Facebook, Super TV HD, e lá no Facebook você acompanha a nossa transmissão ao vivo. Nossos programas aqui da Super TV são sempre transmitidos pelo Facebook, então você já pode dar sua passadinha lá, deixar teu bom dia, interagir com a gente, mandar tua sugestão, enfim, fazer junto comigo mais um programa nessa terça-feira boa, semana começando, e nós, claro, com muito conteúdo sobre saúde para você aqui no nosso Geração Saúde. E hoje no nosso programa nós vamos conferir dois conteúdos que são bem importantes. Primeiro, vocês vão ver um pouquinho do que a gente foi até o PAN do Bom Jardim. Como você já sabe, aquela velha polêmica em relação ao aparelho de raio-x que está sem funcionar novamente. Nós fomos até lá gravar, mas a gente foi informado, né, que a prefeitura só ia se manifestar através de nota. Então nós lemos a nota da prefeitura para você poder entender o que realmente está acontecendo, qual é a real situação do PAN do Bom Jardim, né? O aparelho de raio-x do PAN do Bom Jardim, que atende a muitas pessoas, é um dos únicos da cidade, então tem uma demanda muito grande diariamente de pessoas que precisam do raio-x, que precisam de fazer o seu raio-x lá no PAN do Bom Jardim. Então a gente foi até lá, leu a nota da prefeitura e a gente vai esclarecer realmente a realidade desse equipamento atualmente aqui no município de Mossoró. E no segundo bloco, gente, nós vamos exibir a matéria que a gente gravou lá no Centro Veterinário, com o veterinário Dr. Paulo Fernandes. Já quero agradecer mais uma vez ao Dr. Paulo por ter recebido a gente super bem. E nós vamos falar lá com o Dr. Paulo sobre calazar. Isso mesmo, uma doença que afeta também os seres humanos, que começa ali nos animaizinhos. Gato também pode ter calazar. O Dr. Paulo até esclareceu pra gente. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre essa doença, como é que ela afeta, como é que a gente pode se prevenir, em relação aos nossos animaizinhos, os cães, como é que a gente deve proceder se a gente encontrar um animal com essa doença, você que tem seu bichinho em casa, né, os cuidados que deve tomar, enfim. Um super bate-papo com o Dr. Paulo Fernandes, veterinário, que esclareceu um pouquinho desse tema pra gente poder ficar conhecendo, que informação nunca é demais, tá certo? Então fica junto comigo até as 10h45 nesse conteúdo bacana aqui do nosso Geração Saúde. Mas antes de começar, gente, essas matérias, eu queria dar um recadinho para você que está em casa assistindo a gente, principalmente para os homens, porque dia 21 vai acontecer mais um mutirão da Comunidade Católica Renascer e mais uma vez sobre câncer de próstata. Serão 75 atendimentos, né? Vão atender a 75 homens, sábado, dia 21, a partir das 8 da manhã, ali na Comunidade Católica Renascer. Um abraço para a Giovana e toda a equipe da Comunidade Católica Renascer. Recentemente teve lá o mutirão de câncer de mama, né? Várias mastologistas atendendo, a Super TV foi lá, fez cobertura e nós vamos lá sábado também, se Deus quiser, fazer essa cobertura em relação ao câncer de próstata. A Comunidade Renascer sempre muito preocupada com essa questão da prevenção, vai promover. Então, se você está entre 50 e 75 anos, tem aquele examezinho lá do PSG, vai até lá, né, sábado, 8 da manhã, para fazer essa consulta gratuita, gente, não paga nada. Quem vai atender lá é o Dr. Tarcísio Lucena, Dr. Tiago Couto e Dr. Édio Dantas, 3 urologistas. Já tiveram aqui os 3 no nosso programa, a gente já bateu papo com eles em relação a esse tema do câncer de próstata. Então você que está ouvindo a gente e se encaixa no perfil, quer ter a consulta, sábado, 8 da manhã, lá na Comunidade Católica Renascer, mais um mutirão de urologia promovido pela comunidade, pelos médicos e tudo. Boa sorte, bom evento para todo mundo. Depois a gente vai lá e traz detalhes aqui no nosso Geração Saúde, tá bom? Agora vamos entender a situação do raio-x do PAN do Bom Jardim, vamos entender um pouquinho do que a nota, do que a prefeitura soltou para a imprensa em relação a esse probleminha do PAN do Bom Jardim. Vamos conferir.
A equipe de reportagem da Super TV veio até aqui, o Centro Clínico Van Rosado, mais conhecido como PAN do Bom Jardim, para saber informações em relação ao raio-x, o aparelho de raio-x, que segundo informações de populares, de pacientes que entraram em contato com a nossa reportagem, o equipamento está quebrado mais uma vez. No início desse mês de setembro, o equipamento foi consertado, começou a atender as pessoas, funcionou normalmente, mas segundo informações, como a gente recebeu de populares, de pacientes que entraram em contato com a nossa reportagem, o aparelho se encontra quebrado novamente. Nós viemos até aqui conversar com o pessoal aqui do PAN do Bom Jardim, mas recebemos a notícia de que a prefeitura se manifestou somente através de nota. E a nota da prefeitura diz o seguinte, né? A prefeitura informa que está buscando a melhor forma para resolver a situação, conserto do raio-x do PAN aqui do Bom Jardim, e um profissional já veio aqui até o local e deve retornar na próxima terça-feira para verificar novamente a situação em mais uma tentativa de conserto. A prefeitura esclarece que o raio-x já passou por 2 reparos durante essa gestão e que a prefeitura busca aí a melhor forma possível para que esse problema possa ser resolvido, e que dessa última vez precisou inclusive de trazer peças da cidade de São Paulo para que o raio-x pudesse ser consertado. Também destaca em nota a prefeitura que o equipamento é de versão atualizada e, conforme o fabricante do equipamento, não são comuns essas situações de interrupção no funcionamento do equipamento. A Secretaria de Saúde destaca ainda a importância que o raio-x, que esse equipamento tem para a população de Mossoró, e diz que está buscando alternativas para que os usuários não sejam prejudicados. Essa foi a nota da prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, em relação ao conserto aqui do equipamento de raio-x do PAN do Bom Jardim. É isso, gente. Essa foi a nota da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. A nossa equipe de reportagem segue acompanhando todo esse impasse em relação ao aparelho de raio-x, e qualquer novidade, como disse, hoje, terça-feira, o técnico volta lá para ver a questão do aparelho, da localização do aparelho, da instalação, realmente como é que tudo isso vai ficar para poder esse aparelho voltar a funcionar, porque, como a gente falou, a demanda realmente é muito grande. Muitas pessoas precisam desse equipamento, que é um dos únicos aqui na cidade de forma pública, e esse equipamento não pode ficar parado de jeito nenhum. E a gente confia que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura vão sim tomar uma providência em relação a isso. A gente segue acompanhando qualquer novidade, a gente atualiza para vocês aqui, telespectadores da Super TV. Vamos para o intervalo bem rapidinho. No segundo bloco, a gente volta conversando com o Dr. Paulo Fernandes, explicando tudo sobre o Calazar. Fica aí que eu vou achar. Há 30 anos o Cassim vem trabalhando qualidade e excelência pensando em você. Com tecnologia, tradição e segurança, o Cassim é confiança que nos faz crescer. Cassim, laboratório com inovação, cuidando da saúde da população. Cassim tá sempre perto de você, são 30 anos de história. Cassim, sua saúde, seus exames em primeiro lugar. São 30 anos, Cassim. A Vale Norte limpa e a população aprova. Pesquisa realizada em Mossoró apontou o índice de excelência nos serviços prestados pela Vale Norte, com 87% de aprovação. Isso é fruto de esforço dos nossos colaboradores, da Prefeitura de Mossoró e da população. Vamos continuar trabalhando para fazer cada vez mais e melhor. Vale Norte, trabalhando para deixar Mossoró cada vez mais limpa e boa para se viver. Aprovada. Qual a sua necessidade em impressões? A Micromac oferece para você um serviço de alta qualidade em impressões, cópias, suplementos, manutenção, tudo com muita rapidez para a sua gráfica. Na hora de fazer seus trabalhos acadêmicos, escolares ou profissionais, não tenha dúvidas. Venha para a Micromac, Avenida Alberto Maranhão Centro, fone 3321-5674. Micromac, há 7 anos garantindo soluções em impressões em Mossoró. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você.
De volta com o nosso Geração Saúde, como a gente havia dito lá no primeiro bloco, a gente foi até o Centro Veterinário de Mossoró com o doutor Paulo Fernandes, que é veterinário, e ele conversou com a gente sobre o calazar, leishmaniose, né, uma doença que atinge tanto os bichinhos como as pessoas também, e para os bichinhos tem tratamento. O doutor Paulo Fernandes explicou para a gente um pouquinho dessa relação, a questão da transmissão, que muita gente acha que só o cachorrinho doente transmite para as pessoas da casa, e não é bem isso. Ele explicou realmente todos os detalhes em relação ao calazar, e a gente vai conferir agora. Geração Saúde hoje está aqui no Centro Veterinário de Mossoró para conversar sobre um tema bem polêmico que causa também muitas dúvidas em muitas pessoas na população aqui de Mossoró, que é em relação ao calazar. E para explicar melhor sobre o calazar, tirar algumas dúvidas, as principais dúvidas, nós vamos conversar aqui com o doutor Paulo Fernandes, que é veterinário. Inicialmente, doutor Paulo, quero lhe agradecer por receber a gente aqui hoje para conversar sobre esse tema. É sempre um prazer receber vocês, para a gente que possa esclarecer dúvidas mais frequentes da população. Doutor Paulo, então explica para a gente, as pessoas têm muita dúvida realmente, o que é o calazar? O calazar é uma doença que é considerada uma zoonose. Zoonoses são aquelas doenças que são transmitidas do animal para o ser humano, assim como a raiva, também é considerada uma zoonose. E é uma doença que ela vai acometer basicamente 4 tipos de grupos de pessoas. Primeiro, os recém-nascidos, que são aquelas pessoas que estão com seu sistema imunológico em formação. O segundo grupo seriam os idosos, que estão com seu sistema de defesa já declinando. O terceiro grupo seriam pessoas que têm algum problema relacionado com o próprio sistema de defesa, o sistema imunológico, como lúpus. E o quarto grupo seria aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, que vivem em favelas. E aí não consegue se alimentar bem e, consequentemente, vai ter o seu sistema imunológico também não sendo fortalecido. Essas pessoas são basicamente as pessoas que vão ter mais a doença, ou seja, mais predispostas a ter a doença, o calazar, vulgarmente conhecido como a leishmaniose, né? Entendi. Doutor Paulo, e como é que o calazar é transmitido, né? Os cachorros pegam essa doença, passam para as pessoas têm muita dúvida. Qual é a relação aí entre essa doença no ser humano e no animal? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta muito esclarecedora. O calazar, a leishmania, não é transmitido do animal para o ser humano. Para que ocorra a transmissão, tem que haver o vetor, o mosquito, que é o chamado mosquito palha. Ele pica o animal que está positivo e vai picar tanto o animal quanto o ser humano. Mas uma coisa é importante falar, muita gente aqui na cidade de Mossoró, por conta de desinformação, julgam muito os animais. Se eu tenho um animal com leishmaniose, ele vai passar para mim? Quem passa não é ele, é o vetor. Mas existem vários trabalhos provando que aonde tem o hospedeiro definitivo, que é o cão, o mosquito, o vetor, ele prefere o cão ao ser humano. Então aqui nós temos vários abrigos, que tem vários animais que com certeza são positivos para a leishmaniose, mas que, no entanto, quem trabalha lá é negativo, porque o mosquito prefere o cão, certo? Entendi. Doutor Paulo, e assim, o que a gente mais escuta, é bem comum aqui na cidade, em muitos lugares, é a questão da eutanásia desses animais, o sacrifício desses animais, quando são identificados por alguém, ou seu animal de casa, ou algum animal na rua, que também é mais comum, esses animais, eles são sacrificados. É realmente necessário sacrificar esses animais? Veja só, a eutanásia dos animais, ela vai ser um método também de terapêutica, mas não é indicado para todos os animais que têm a leishmania, que é positivo, certo? O que é que acontece? Alguns animais que eles já não vão ter uma reação muito grande no seu sistema imunológico, que vai ser aquele animal que vai ter a unhazinha crescida, o pelozinho caído, feridas ao redor do olho. Esse animal ele não vai ser um bom candidato a partir para o tratamento. Mas existem aqueles animais que a gente faz o diagnóstico, como a gente chama, por um achado. Vai fazer um exame para outra coisa e descobre que ele tem leishmania. No entanto, ele não tem sinal clínico nenhum.
esse animal ele é um bom candidato a participar do tratamento. Lembrando que, já adiantando, né, o tratamento, assim como nos animais e assim como nos humanos, não cura a leishmania. A pessoa ou o animal, eles vão ter a cura clínica. Vai ser aquele animal que não vai ter mais as unhas crescidazinhas, não vai ter mais aquele problema de pele, porém, ele vai continuar com o parasita. E aí você pode me perguntar, se ele fica com parasita ainda, por que tem o tratamento? Qual é a função do tratamento? É diminuir a carga parasitológica. Quanto menos parasita tiver no animal, melhor vai ser tanto para ele não desenvolver os sinais clínicos, quanto para a questão da transmissão. Quanto menos parasita, o mosquito pica ele, mas não consegue transmitir, disseminar a doença, né? Isso aí. Doutor Paulo, então, assim, para as pessoas ficarem tranquilizadas, se o seu animal for diagnosticado, então, com o calazar, o que fazer? Como é que funciona esse tratamento? O indicado, primeiramente, é você levar o seu veterinário de confiança, não é? Que também não é só assim, o meu animal é positivo para calazar, eu quero tratar. Não, a gente precisa fazer uma bateria de exames antes para saber como está a sua função renal, sua função hepática, fazer um hemograma, ver como está o grau de quantificação de anticorpo para leishmania, e aí a gente vai começar um tratamento. O tratamento inclui algumas medicações que vão ser de uso para o resto da vida do animalzinho e outras que vão ser temporário, não é? E nesse tratamento não é um simples tratamento, são várias coisas envolvidas. Ele tem que usar uma coleirinha, a coleirinha que repele o mosquito de transmitir a doença, tanto para ele quanto para outros animais, quanto para as pessoas, não é? E algumas outras medicações envolvidas. Mas o seu animal não precisa ser eutanasiado, ele não vai transmitir a leishmania para ninguém, e existe um tratamento que hoje em dia, inclusive, ele é permitido pelo Ministério da Agricultura. Já existem drogas no Brasil autorizadas leishmanicidas, próprias para o tratamento da leishmania nos animais. Tá certo. Doutor Paulo, e assim, não é só, tiro uma dúvida aqui, as pessoas têm muita dúvida também, só é cachorro? Outros animais também podem ter essa doença? No nosso convívio aqui no meio urbano, como eu falo, né, existe também a possibilidade dos felinos, dos gatinhos também ter a leishmaniose. Mas o felino não se sabe ainda porque, ainda precisa de alguns estudos sobre isso, ele não desenvolve a doença, ele fica portador. E qual é o grande perigo dessa história? Não existe uma vacina para os felinos, não existe um teste rápido para os felinos e não existe também um tratamento para os felinos. O lado bom é que eles não desenvolvem a doença. Qual é o lado ruim? Pensando rapidamente aqui em Mossoró, quantos gatos a gente tem errantes no meio da rua, abandonados, que com certeza eles são portadores da leishmania e são uma fonte de disseminação para o vetor para outros animais, né? A gente deve ter um monte. E para isso a gente precisaria fazer trabalhos para ver, quantificar quantos que seriam aqui em Mossoró portadores ou não, não é? Entendi. Doutor Paulo, então só para esclarecer de vez, as pessoas diminuir um pouquinho essa polêmica, não precisa sacrificar o seu animal de imediato, se caso for diagnosticado com a leishmaniose, tomar realmente todos os cuidados, né? Com certeza. Nós temos pacientes aqui tratados no Centro Veterinário de Mossoró há mais de 6 anos, perfeitos. Inclusive, a gente está até com uma ideia de fazer um encontro só de animais positivos da leishmaniose, que eu acho que seria um primeiro passo para quebrar um monte de barreiras, um monte de tabus, de falsas informações que são veiculadas e que as pessoas precisam ser informadas melhor. Então, não precisa fazer a eutanásia do seu animalzinho. Coisa boa. Agradecemos aqui ao doutor Paulo pelo nosso bate-papo super interessante, aqui tirando essas dúvidas em relação à leishmaniose dos animaizinhos, falando um pouquinho também da saúde das pessoas. E o Geração Saúde fica por aqui, a gente volta ao vivo no estúdio. Tá aí, gente, recado dado do doutor Paulo Fernandes em relação ao calazar, leishmaniose, né, a questão da eutanásia dos animais. A gente ficou sabendo um pouquinho mais. Depois tem mais conteúdo com o doutor Paulo, a gente com certeza vai até lá
para tirar outras dúvidas em relação à saúde dos animais, que tem tudo a ver com a saúde da humanidade também, né? Como no caso da leishmaniose, do calazar, que pode passar para os humanos, como a gente viu aí na reportagem que o Dr. Paulo esclareceu tudo pra gente. Mas agora vamos embora, minha gente. Acabou o tempo do Geração Saúde. Amanhã tem mais, 10h15, ao vivo aqui pela sua Super TV. Eu espero você. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.